Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo. Uma alegria estar aqui com vocês. Estive aqui pela manhã. Depois de aí um tempo sumido, né? Chegou minha vez, o Covid me pegou. Eu e Társila ficamos bem arriados. Nunca senti tanta dor na minha vida. Estou me recuperando devagarzinho. Estou sem olfato, estou sem paladar. Estou sentindo dor na junta. Estou sentindo tonteira. E por aí, Eide. Mas estamos livres disso já, graças a Deus. Convidar vocês a abrirem suas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 3, fazer as leituras dos versos 1 a 7. Pedro 3, 1 a 7, dando continuidade na nossa série, chamada Ânimo para Prosseguir. E o tema de hoje é Testemunhas em Casa. 1 Pedro 3, 1 a 7, diz o seguinte: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Senhor, mais uma vez, o Senhor nos dá a graça de estar na igreja, ouvindo a sua palavra, cantando, orando, em comunhão uns com os outros. Te pedimos mais uma vez, fala aos nossos corações, chame-nos a atenção àquilo que precisamos mudar, chame-nos a atenção àquilo que precisamos melhorar, chame-nos a atenção àquilo que precisamos continuar mantendo e preservando. Que nessa noite, mais uma vez, os nossos corações sejam alcançados pela sua palavra, que nos dá paz, que nos transforma e que nos mostra mais e mais da sua graça e da sua misericórdia sobre nós. Essa oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, com o Covid batendo na nossa porta, algumas coisas chamaram a atenção da sociedade. Do final do ano 2019 aos primeiros 3 meses do ano 2020, houve um aumento de 15% do número de divórcios. Mas isso não acaba por aí, porque do começo de 2020 até a metade do próprio ano, esse aumento foi de 54%. E o Covid não foi culpado, ele só intensificou, ele só mostrou, ele só realçou alguns problemas que antes nós escondíamos. Escondíamos por causa da nossa vida social corrida, do nosso muito trabalhar, dos nossos muitos amigos, dos nossos muitos estudos, dos nossos muitos hobbies. E agora o Covid obriga a gente a ficar dentro de casa 24 horas por dia, o tempo inteiro, o momento todo. E agora esses problemas começam a ficar cada vez mais latentes. E não tem mais para onde correr. E aí a bomba estoura. Isso aconteceu por causa dos tempos difíceis em que nós vivemos. E é sobre isso o que Pedro vai falar com a igreja no tempo difícil que eles viviam. Como desarmar uma bomba que está prestes a explodir em casa. Ou como evitar que uma bomba dessa proporção se arme na sua casa e traga o caos. Esse é o terceiro domingo que a gente fala sobre a primeira carta de Pedro.
nós vimos algumas coisas já. Vimos que o vulto da perseguição começava a ficar maior, Roma começava a perseguir a igreja, as coisas estavam ficando difíceis, e a igreja agora precisava saber como lidar, como viver a sua fé num tempo em que viver a fé os colocava em risco. E Pedro dá diversos argumentos claros de como continuar sendo cristão em tempos difíceis. No primeiro sermão, nós vimos que Deus nos chama, ainda em tempos difíceis, entendermos que fomos transformados por Ele e devemos ter uma vida de santidade. No segundo sermão, nós vimos que Deus exige que nós manifestemos a fé na nossa visão política, na nossa visão de mundo e testemunhemos da fé. Agora Pedro sai desse sentido mais amplo e vai para um sentido um pouco mais específico. Pedro traz para dentro de casa. Como, em tempos difíceis, continuar sendo cristão dentro de casa. E agora ele fala especificamente às mulheres e aos homens, às esposas e aos maridos. Ele começa dizendo para as mulheres se sujeitarem aos seus maridos. As traduções mais conhecidas e mais polêmicas falam: mulheres sejam submissas aos seus maridos. E na cultura que a gente vive muito polarizada, de muita discussão, isso gera um primeiro impacto de parecer que Pedro era machista. Mas há dois equívocos. O primeiro equívoco é o seguinte: nessa época, mulheres eram consideradas propriedades, ou do pai ou do marido. Elas não tinham direito à opinião, elas não tinham direito a voto, elas não tinham direito a serem testemunhas nos tribunais, porque elas não eram dignas de serem testemunhas nos tribunais. Elas eram consideradas inferiores moralmente e espiritualmente. Por isso, a mulher naquela época, ela era uma propriedade. O seu pai tinha X número de cavalos, de tendas e X número de filhas. O seu marido tinha X número de cavalos, de tendas e de mulheres. Propriedade. Por isso, naquela cultura, ninguém falava às mulheres, porque elas não tinham direito à opinião. Elas faziam e pensavam o que os pais ou maridos deixavam fazer ou pensar. E agora Pedro vem e fala: mulheres. Ele está dizendo o seguinte: apesar da cultura que vocês vivem tratarem vocês como um algo, um pertence, Jesus vê vocês como pessoas. Vocês têm pessoalidade diante de Deus. Ele enxerga vocês. Isso foi um golpe completamente contra a cultura da época. Alguém escrever às mulheres. Então isso já desmitifica o nosso primeiro equívoco. Pedro estava, pelo contrário, dando pessoalidade àquelas mulheres. E o segundo equívoco é a tradução do termo submissa. Esse termo submissa, ele tem uma certa variante lá atrás com o termo auxiliadora. Quando Deus fala para Adão: não é bom que o homem esteja só, e a isso lhe darei uma auxiliadora. Esse termo submissa está atrelado a esse termo auxiliadora. Mas o que esse termo significa? Nos dias de hoje, falar que você auxilia é alguém, café com leite, na brincadeira, né? Que não vale, ela está ali, pode ser queimada 20 vezes no queimado que ela não sai, aquela é café com leite. Não é isso que Pedro está querendo dizer. O termo auxiliadora, que liga ao termo submissa, ele é o termo de alguém que dá força, que levanta. Lá no Antigo Testamento, quando Deus fala que vai fazer de Eva uma auxiliadora de Adão, ele pega o mesmo termo que ele usa dele como auxiliador de Israel. Então, alguém que tem força e é fonte de fortaleza. Então, esse termo submissa é nesse sentido: alguém que está junto numa missão e ela tem força, personalidade, pessoalidade. É sobre isso o que Pedro está dizendo. E dentro disso, Pedro fala o seguinte para essas mulheres: para que elas preguem a palavra para os seus maridos pelo procedimento delas. Pedro estava falando tanto para mulher, sempre para mulheres cristãs, mas tanto para mulheres que tinham esposos cristãos ou esposos não cristãos. Mas aqui especificamente ele está falando a mulheres que não tinham maridos com a mesma fé. Por quê?
Porque naquela época, como eu disse, a mulher só podia fazer o que o marido deixasse. Então, por lei, a religião da esposa tinha que ser a mesma religião do marido. E se ela não tivesse a mesma religião que seu marido, ele podia abandoná-la. E dependendo do tipo de condenação que ele levasse ela ao tribunal, ela poderia inclusive terminar apedrejada. Então, muitas dessas mulheres corriam sérios riscos de vida. E Pedro fala: não falem do evangelho, vá na raiz, fale com o seu procedimento, que você seja na sua casa uma ferramenta de paz, de força, de equilíbrio, de unidade, para que quando o seu marido olhar para você e pensar na sua fé, ele veja que essa fé trouxe méritos, paz, graça para dentro de casa. Ele não proíbe pregar, mas ele diz que elas tinham que primeiro ganhar pelo seu procedimento. Trazendo para os dias de hoje, a gente já encontra algumas coisas críticas, porque as mulheres elas têm se tornado cada vez mais egocêntricas. Mas não são porque são mulheres. O pastor opressor, tóxico. Não. Não é porque são mulheres, é porque a sociedade é cada vez mais egocêntrica. E como fruto da sociedade que nós somos, nós temos nos tornado cada vez mais egocêntricos em todas as vertentes das nossas vidas. Somos profissionais mais egoístas, somos alunos mais egoístas, somos vizinhos mais egoístas, e as mulheres têm se tornado esposas cada vez mais egocêntricas, mais egoístas. Porque o que importa agora no casamento não é um ajudar o outro, é cada um por si e Deus por todos. Cada um tem o seu, cada um constrói o seu. A senha do meu cartão é a senha do meu cartão, a senha do seu é a senha do seu. Se fosse para saber, não ia ter senha. E ninguém sabe de como andam as finanças, os planos, as vidas profissionais, porque a grande intenção não é a luta pela igualdade mais. A intenção agora é a luta pela superioridade. Existem mulheres que não querem ser iguais aos seus maridos, elas querem ser superiores em todos os sentidos. Elas querem ter a palavra final, elas querem mandar, e dentro de casa agora, ela que determina tudo. Ela que manda em tudo. Ela que controla tudo. E o marido não vai dizer nada. Porque se ele disser, ele é machista. Ele é tóxico. Mas ela pode dizer tudo o que quiser, da forma que ela quiser, e no tempo em que ela quiser. Mas interessante que, ao mesmo tempo em que o marido não pode dizer nada, no trabalho, os feedbacks mais absurdos possíveis são aceitos. Uma profissional madura, então o chefe pode vir, descascar, profissional. Aceita. Falta de respeito. Dentro dos seus círculos de amizade, ouve os argumentos e conselhos mais absurdos possíveis. Mas dentro de casa, não. Porque o marido é tóxico, é opressor. E no lugar das mulheres serem fontes de paz, equilíbrio e força dentro da sua casa, ela trava uma guerra, um cabo de guerra, e ela quer ganhar, ainda que isso destrua o seu casamento, ainda que isso destrua a pessoalidade do seu marido. Porque hoje em dia as mulheres têm brigado por um fanatismo, por uma ideologia pessoal que vai muito além do que a paz dentro de casa. Existe um fanatismo em todos os sentidos. Isso falando para as mulheres cristãs. Mulheres que têm maridos que não são cristãos e que tudo que eles fazem é de Satanás. Se é tudo de Satanás, mete a mão na cabeça e expulsa. Não tem essa moral toda, né? Tudo é do diabo. O hobby é do diabo, os amigos são do diabo, a roupa é do diabo, o programa na televisão é do diabo. Isso acontece também com mulheres cristãs, com maridos cristãos. Tudo que ele faz é comparável. Eu duvido que o pastor faz isso. Duvido. Pergunta o diácono Beto se ele fala assim com a mulher dele. Senhor, cristão vergonhoso. Você tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia. Você não tem nada de crente. Existe um fanatismo pessoal, uma vontade de ter sempre a palavra final, que tudo é motivo de briga.
que tudo é motivo de discórdia. E a mulher não é aquela liga que une a sua família, mas ela é aquela que destrói, que separa. E agora Pedro vai falar de um antídoto para as mulheres se livrarem disso. Ele vai falar sobre quais são os verdadeiros referenciais dessas mulheres. Por que Pedro vai falar isso? Voltamos lá no começo. Mulher era uma propriedade, não tinha direito à opinião e não podia fazer nada. Então, qual era a única coisa que a mulherada podia fazer? Se enfeitar. Só. Mais nada. Então, elas tornaram os adornos num significado final da sua vida. Elas eram boas porque elas tinham boas joias. Elas eram mulheres boas porque vestiam roupas finas. Então, na sociedade, você queria ver uma mulher referência, era aquela que tinha as maiores joias, a que tinha as maiores posses e a que tinha as melhores roupas. E o coração e a mente não interessa, porque ela não tem direito nem para ela, quanto mais para manifestar na sociedade que a gente vive. E aí, Pedro vem e fala para aquelas mulheres, olha, o referencial de vocês está colocado no lugar errado. Agora que vocês foram alcançadas por Cristo, vocês têm que colocar o referencial das suas vidas em outras coisas. Pedro não estava dizendo que se enfeitar, que estar bonita, que se cuidar era pecado. Ele estava dizendo que o problema era colocar aquilo como objetivo final na vida delas. Aquilo ser o valor absoluto de quem elas eram. Pedro falava que agora o referencial deveria ser colocado em rodízio. Falta quanto isso aí para acabar? É o último. E ele fala que elas tinham que colocar o referencial no lugar certo. E ele começa a falar que o lugar certo são as mulheres exemplares da Escritura. Ele aponta Sara, esposa de Abraão. Por que ele aponta Sara? Porque quando Deus chama Abraão para ser o patriarca, Sara é a matriarca. Ele não manda Abraão deixar Sara para trás e seguir a caminhada sozinho. É com Sara que ele vai. É com Sara que ele passa os piores perrengues da vida dele. Se Abraão era o pai de uma nação espiritual que nós pertencemos, Sara era a mãe dessa nação. Se Abraão era pai do filho da promessa, a mãe era Sara. Então, quando Deus chama, não chama só Abraão, chama Abraão, Sara. Ela era referencial, porque ela enfrentou todos os desafios com fé. A sua casa permaneceu firme, a sua fé permaneceu firme. E outra, ela entendia a sua posição dentro de casa. Por isso que a Escritura fala, e ela chamava o seu marido de Senhor. Aqui não está dizendo que ela se colocava numa situação de estar abaixo, de ser inferior. Na época, o Senhor era um pronome de tratamento da mulher para o seu marido, reconhecendo quem eles eram na relação. Então, quando Pedro fala isso, está dizendo o seguinte, que além de Sara ser uma mulher temente a Deus, ela entendia a sua posição dentro da família. E aí, nós entramos num outro problema, porque as mulheres hoje em dia, elas não colocam o seu valor mais nas coisas interiores, mas nas coisas exteriores. E o grande problema é o que Pedro fala, as exteriores passam, roupa fica velha, o ouro se desfaz e a beleza vai embora. Daqui a 20 anos, você não vai estar como você está hoje. Daqui a 20 anos, talvez você não esteja como você queria estar. Mas a beleza interior, essa não passa, ela só cresce, ela amadurece. Mas o problema é que as mulheres colocam toda a sua referência na aparência, no ter, no mostrar, no tentar ser aceita. E a rede social virou uma verdadeira disputa de hashtags e TBTs. A pessoa faz uma viagem, tira 100 fotos. Você acha que foram 100 passeios. E ela vai falar que não. Ela não vai ter moral diante da sociedade. Tem dinheiro para comprar 20 roupas, compra 2. Acabou o dinheiro. Mas está lá. É de marca. É melhor que a do outro. E o trabalho e as expectativas estão todas voltadas para ter,
ter. E não importa que a família seja destruída na corrida de ter, o que importa é ter. Mostrar. O valor está nisso. E não importa se a família tem planos maiores. O que importa é ter, é mostrar. E na busca do ter, as mulheres têm se tornado cada vez mais opressoras. A gente fala de uma cultura machista opressora, mas também existe uma cultura da mulher opressora. De não dividir, de querer, de ser independente no sentido negativo da palavra. É maravilhoso que a mulher seja independente, que tenha uma profissão, que tenha opinião, que tenha o seu dinheiro, que saiba ir e vir, independente de qualquer pessoa. Mas essa independência vai muito além disso. É caminhar literalmente sozinha, do jeito que quer, para onde quer, não importa o que o outro ache. E não existe mais troca de planos dentro de casa. Não existe mais troca de opinião dentro de casa. Não existe mais conselho dentro de casa. Não se pode dar mais conselho. Dar conselho é ser invasivo, é ser intrometido, é ser tóxico, é ser machista. É exatamente isso. Mas a mulher tem que entender que ela também precisa de conselhos. Não conselhos porque ela é mulher e precisa ser aconselhada por um homem. Porque qualquer ser humano precisa de conselho. Homem, mulher, jovem, velho, bonito, feio, qualquer um, com dinheiro ou sem. Falei feio, Gabriel Rio. Se identificou, Vaso? Jennifer gosta de você assim mesmo. Amém. Não importa a sua condição, todo ser humano precisa de conselho. Isso não é ser opressor, não é ser tóxico, não é ser invasivo. Mas o problema é que virou. E agora, no lugar de dividir vidas, agora briga-se por opiniões. Se num passado próximo da gente, as mulheres se permitiam ser oprimidas para segurarem seus maridos em casa, agora aconteceu o contrário. Nós vemos num passado recente, mulheres que tinham uma referência na família. O pai abusivo e a mãe, para manter o casamento e o status na sociedade, ela se anulava para o casamento ser mantido. E a mulherada fazia o quê? Ia para os seus casamentos, se permitindo ser oprimida, para que também mantesse o status quo. Agora, com a transformação da sociedade, a questão mudou. A mulher vê na sua casa um pai opressor, que anula a sua mãe, e agora no seu casamento, para ela não ser anulada, o que ela faz? Ela oprime. Ela invade. Ela anula. Por quê? Antes ele do que eu. E as famílias estão cada vez mais destruídas. E isso tudo acontece porque o referencial está sendo colocado no lugar errado. Se a gente for conversar aqui com algumas irmãs da igreja e perguntar sobre 3 referenciais de mulheres da Bíblia, tirando Sara, porque já tem um spoiler aqui, eu não sei se vão saber nenhum. A Maria, mãe de Jesus, por quê? Acabou, game over. Não sabe? Agora, pergunta quais são as 10 melhores influencers do YouTube. Ela te fala 20. E te conta a vida das 20. Não, porque ela nasceu em um lugar tal, ela é pós-graduada, ela migrou na profissão, e ela é muito legal porque ela lê 25 livros por ano, e ela está no seu 5º casamento, porque ela não se permite ser oprimida. Os referenciais estão colocados no lugar errado. E por isso, a família está sendo colocada no lugar errado. Porque não existe uma base sólida. E as mulheres não estão percebendo, mas elas estão trocando uma opressão pela outra. Porque essa mulherada na rede social, ela está pouco se importando se o relacionamento é opressor ou não. A maioria delas são doentes do coração e da cabeça. A maioria delas está no 10º, no 20º, no 40º relacionamento. Se relaciona com tipo de ser humano. E só está frustrada.
e pega toda aquela raiva que ela não pode colocar para fora, ela coloca no seu coração para você descontar no seu marido dentro de casa. E você não é oprimida pelo seu marido, mas bate palma, é oprimida pelas influências digitais. Os referenciais estão sendo colocados no lugar errado. É exatamente por isso que nós vemos uma distância, um abismo cada vez maior de uma geração para outra. Dificilmente você vê as mulheres da nossa sociedade mais jovens com relações profundas com mulheres de gerações anteriores. É retrógrado, é ultrapassado, não tem nada para ensinar. É por isso que as mulheres da Bíblia também não têm nada para ensinar. Era uma cultura antiga, machista. Mas nunca se viu tanto coração vazio, inquieto. Nunca se viu tantos corações cheios de raiva. As mulheres devem voltar, colocar seus referenciais no lugar certo. E agora no finalzinho, no último versículo, Pedro fala como os homens devem proceder. E ele começa dizendo o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e as tratem com honra. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres. Vamos traduzir isso bem literal. Vivam com suas mulheres dentro de casa. Ponto. Já começa com o pé na porta. Gaste tempo com a sua esposa dentro da sua casa. E a tratem com honra. E trazendo para o nosso bom português, esse trazer, tratar com honra, ter convívio, está querendo dizer o seguinte: Pedro está dizendo para aqueles homens serem homens que dialoguem, sejam mais pacientes, cooperadores, respeitadores, compreensivos, que entendam as diferenças dos gêneros, educados, sensíveis e altruístas, devendo fazer isso com honra, como valor que elas têm, como pedra preciosa que elas são. É esse termo de valor que Pedro está dizendo. Ele está usando um termo de uma pedra que tem um valor muito raro, que é muito difícil de ser achado. Pedro está dizendo o seguinte: Deus deu a vocês algo muito valioso. E vocês têm que cuidar como algo muito valioso, como é. Tratem com honra, com valor, com amor, e entendam a sua posição como parte mais frágil. E esse parte mais frágil também tem dois sentidos. O primeiro é o sentido físico. Fisiologicamente, o homem tende a ser mais forte que a mulher. Não é à toa que nas Olimpíadas, quem viu agora, vê que nas competições de sexos diferentes, o que envolve peso, todo peso mínimo da categoria masculina é infinitamente maior, ou quase o dobro, que da categoria feminina. Porque fisicamente o homem é mais forte. E além do homem ser fisicamente mais forte, naquela sociedade em que as mulheres não tinham direitos, eles se achavam com tanta autonomia que eles inclusive maltratavam as suas mulheres fisicamente. Então Pedro está dizendo o seguinte: entendam que elas são mais frágeis fisicamente. E vocês precisam entender e respeitar isso nas suas mulheres. E entra um segundo aspecto, que era o aspecto público. Como as suas esposas são mais frágeis na cultura, não têm opinião, não têm direito a se defender, não têm direito a defender ninguém, elas precisam que vocês as representem na sociedade. Então, tudo na sociedade que correr o risco de ferir a sua esposa, você tem que entrar na frente e defendê-la. Ninguém, quer dentro ou fora da sua casa, pode ferir a sua mulher. Você quem deve protegê-la. E ele vai além, entendendo que elas são co-herdeira do dom da graça da vida. Pedro está dizendo o seguinte: se na cultura que você vinha, a sua mulher era alvo da graça de Deus, por tabela, porque você foi salvo, eu estou dizendo para você o seguinte: isso não existe. Ela é alvo da graça e do amor de Deus, porque da mesma forma que eu morri por você, eu morri por ela.
diante dos meus olhos, não existe diferença nenhuma. Você não é melhor do que ela em absolutamente nada. Ela tem tanto valor quanto você. E ele fala que se o homem não tratar a sua esposa assim, Deus vai interromper as suas orações. Se o homem não tratar a sua mulher com todas, não é com uma ou duas, com todas essas partes, Deus literalmente o abandona. Ponto. Mas o problema hoje em dia é que os maridos, eles têm se tornado pesados demais. Porque eles acham que ser marido é colocar dinheiro em casa, é dirigir, é fazer as coisas na rua, é chegar junto no sexo. Para aqueles que ainda fazem. Eles acham que ser marido é só isso. Mas ser marido é ter uma vida plenamente compartilhada com sua esposa, em todos os sentidos da vida. Mas a grande questão é que os homens perpetuam a figura das suas mães. Eles casam e eles acham que a mulher tem que tratar eles igual a mãe tratava. Comida na mão, roupa lavada, roupa passada, tudo bonitinho, senão chora. E acha que a mulher tem que fazer a mesma coisa. Uma empregada doméstica, gourmet, que é personalizada para ele. Mas isso não é ser marido, muito menos ser homem. Por isso que não existe justificativa para ser pesado dentro de casa. Ah, mas a minha vida está muito pesada porque eu gasto 4 horas indo e voltando para o trabalho. O meu trabalho está muito difícil, eu chego em casa esgotado. O problema é seu. Como diz o bom ditado popular, das quebradas, chora na cama que é lugar quente. Não existe justificativa nenhuma. Ah, o meu trabalho está pesado e por isso eu maltrato a minha mulher. Ah, o meu trabalho está muito puxado, eu estou muito estressado com as metas e por isso eu negligencio ela. Porque isso virou um coringa. Quando a mulher quer brigar e exigir um que é um direito dela, não, você não sabe porque você não trabalha fora. Você não sabe porque você não entende que o meu trabalho é mais estressante que o seu. Não há justificativa nenhuma. A vida está pesada, senta na mesa igual gente grande e conversa com a sua esposa. Cria um plano de vida, uma meta. O trabalho está difícil. Como ele pode se tornar mais leve a ponto de você não levar desgraça para dentro da tua casa? Está ruim? Está destruindo a sua saúde? Larga o emprego, irmão. Ah, eu vou passar fome. Prefiro passar fome do que ter a família destruída. E se eu sei que Deus cuida de mim, que fé é essa? Olha, pastor, você tem que entender que a minha família está destruída, mas eu preciso comprar comida. Cara. Mas tu confia em Deus? Não, confio em Deus, mas tem que fazer a minha parte. E a minha parte é destruir minha família e ter o trabalho. Mano, que Deus é esse, velho? Qual é o nome dele? Para ficar mais longe possível. Não existe justificativas. Não existe. E por causa disso, os homens têm tentado destruir cada vez mais a personalidade das suas esposas. Existem homens que não deixam as suas mulheres fazerem nada. Não pode trabalhar, não pode estudar. Por quê? Porque não quer que a mulher ganhe mais do que ele. Não quer que a mulher tenha uma profissão melhor do que a dele. Seja mais bem vista no mercado de trabalho. E quando é, para compensar, ele anula ela. Não, mas porque você é uma mulher tóxica. Você é brigona. Você é chata. Você é igual sua mãe. Ó, o casamento vai destruir por sua causa. Tenta anular o tempo inteiro. Porque se ela é melhor numa coisa, tem que compensar no outra. Para esconder a criança que nunca cresceu. E aí, tenta-se o dia inteiro, o tempo inteiro, inferiorizar as mulheres. Mas nós devemos entender a nossa posição como marido que somos. E como marido que
cada um foi chamado a ser, ainda que não tenha sido, ou que não é. Primeiro ponto é entender que é algo muito valioso que Deus nos deu, que Ele nos confiou. E nós precisamos cuidar com muito amor e cuidado. Mais do que o seu trabalho, que daqui a pouco passa. Mais do que os seus hobbies. Mais do que o seu time de futebol, que você não falta de jeito nenhum para não desfalcar os camaradas. Mas a mulher pode ficar sozinha em casa. Deus nos presenteou com algo muito valioso. E nós temos que entender isso e cuidar como algo valioso que é. E nós temos que dividir todas as nossas vidas com a nossa esposa. A paciência que nós temos com um patrão que é abusado, te falta com respeito, não tem que ser esgotada com ele. A paciência que você tem é para ser toda dedicada à sua esposa. A dedicação absurda que você tem à sua vida profissional não é para ser dedicada à sua vida profissional, é à sua esposa. A camaradagem que você tem com seus amigos tem que ser muito maior do que a sua esposa. Entendam, meus irmãos, quando a Bíblia fala para a gente do referencial do bom obreiro, do bom presbítero, do bom diácono, é aquele que tem a sua família em paz, em harmonia, em bom governo. Não é a vida profissional, não é o hobby, não é a saúde, é a casa. Porque se a casa não está, o resto não adianta de nada. Porque o próprio Pedro fala que Deus não ouve a sua oração. Você pode pregar maravilhosamente bem, não serve de nada, irmão. Pode gastar anos em seminário, em pós-graduação, pode ser o melhor presbítero, pode ser o melhor diácono. Deus não recebeu nada. Absolutamente nada. Porque ser um bom marido é ser um bom servo de Deus. E ser um bom servo de Deus, consequentemente, é ser um bom marido. E o que mais importa para maridos que têm a vida transformada por Jesus é, em primeiro lugar, ter a sua esposa com a vida saudável, alegre, satisfeita. O altruísmo de nós, maridos cristãos, está nisso. A minha esposa está em primeiro lugar. E tudo que eu puder fazer para, em primeiro, servi-la e agradá-la, isso eu vou fazer. Se nós não formos capazes de fazer isso, nós não somos capazes, muito menos, de agradar a Deus. Por isso não existem justificativas, não existem desculpas, não tem por que postergar. Não importa os tempos difíceis que nós vivemos. Nós, maridos e as esposas cristãs, devem amar o outro com a máxima consideração e respeito. E é por isso que o trauma que a gente teve na nossa família não é justificativa. E é por isso que o trauma que você teve em outros relacionamentos também não é justificativa. E é por isso que o trauma que você tem de uma cultura opressora e pesada também não é justificativa, porque antes você foi alcançado por um Jesus que cura todas as feridas, por mais profundas que elas sejam. E esse Jesus é o nosso referencial de vida, de família, de conduta. Porque ele renunciou a tudo que ele tinha para viver com nós homens frágeis, fracos, corruptos. Jesus abriu mão de morar no reino dos céus para morar conosco aqui, corruptos que somos. Ele caminhou com pessoas falsas, mentirosas. Ele caminhou do lado de Judas, que traiu com um beijo. Ele caminhou do lado de Pedro, que o negou 3 vezes. Ele se permitiu ser difamado por homens que achavam que conheciam uma lei que ele mesmo escreveu. Ele comeu com os marginalizados. Ele conversou publicamente com mulheres, numa época em que era crime. Ele conversou com mulheres estrangeiras, que era um crime muito pior. Nada disso foi suficiente para parar a graça e o amor de Jesus. A ponto de lá atrás, pegar Raabe, além de estrangeira e prostituta,
Ele salvou Raabe. E na genealogia de Jesus, ela entrou como uma das suas antepassadas. O amor de Jesus transpõe todas as justificativas a ponto de os samaritanos, um povo inimigo dos judeus, pregaram a uma mulher que já teve mais de 7 maridos e que nenhum era dela, salvá-la e transformar uma mulher estrangeira na primeira missionária do seu povo. Quando nós estamos transbordados por essa graça, por esse amor, por essa misericórdia, nada mais é barreira, nada mais é justificativa, porque estamos baseados num amor que nunca acaba. Por isso, nós temos que ser os melhores cônjuges possíveis, porque nós temos o melhor Pai, o melhor Senhor de todos. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós vivemos numa sociedade muito acelerada, Pai. Muitas informações, muitas riquezas oferecidas a nós, muitos bens que satisfariam os buracos existenciais do nosso peito. Gastamos muito tempo indo e vindo para o trabalho, relações difíceis que nos esgotam. Mas nada disso, Pai, deve ser justificativa para não levarmos paz, amor, graça para nossa casa. Porque nenhuma dessas dificuldades foram justificativas para o Senhor deixar de nos amar. O Senhor nos amou primeiro. Ele derrama sobre nós a sua graça e o seu amor todos os dias, todas as manhãs. E é baseado nessa graça, nessa misericórdia, nesse amor que nós amamos o nosso cônjuge, que nós levamos paz, carinho, compreensão, cuidado, o mesmo cuidado que recebemos do Senhor, ó Pai, a mesma compreensão que recebemos do Senhor. Por isso, Senhor, quebranta os nossos corações e que colocamos referenciais certos nos lugares certos e que destruamos altares de falsos deuses que erigimos nas nossas vidas. E que o Senhor passe a ser o altar das nossas vidas. E que todas as nossas relações passem a ser baseadas no amor que o Senhor tem por nós. E aí nós desfrutaremos de um casamento santificado, pacífico, cheio de graça e que transpõe todas as barreiras, porque o Senhor transpõe todas as barreiras. Por isso te oramos, Pai. Felizes, confiantes, gratos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.